Pode sentar, irmãos. Igreja, nós vamos falar nessa noite sobre os bons exemplos. Nós precisamos ter o exemplo maior. O exemplo maior, que é Jesus. Ele é o nosso modelo. É para Ele que nós temos que olhar todos os dias e procurar fazer, falar e andar como Ele fez, como Ele falou e como Ele andou. Mas nós também temos na Bíblia inúmeros outros exemplos de pessoas que, assim como eu e você, serviram a Cristo, e eu e você servimos a Cristo hoje. Pessoas que conseguiram agradar a Deus. E aqui nós vamos ver o exemplo da igreja dos começos, a igreja primitiva, a igreja lá do tempo dos apóstolos, o estilo de vida daquela igreja, que serve para nós de modelo, de inspiração e de ensinamento, para que nós possamos olhar para eles e procurar acompanhar os mesmos passos, porque os tempos passam, mas a igreja de Cristo é uma só, ela permanece. O corpo de Cristo não é um corpo de ontem, um corpo de hoje, é sempre o mesmo corpo de Cristo. E os tempos passam, as cidades são diferentes, as pessoas são diferentes, mas o propósito de Deus continua sendo o mesmo. Amém? Então vamos ver aqui como era a vida daquela igreja. Primeiramente, versículo 42. Eles eram uma igreja perseverante. Veja só, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja que não desistia, era uma igreja que era constante. Eles caminhavam firmemente na direção da cruz, do Evangelho, na direção de Jesus. E isso era uma bênção, porque foi um tempo de muita perseguição, de muita luta na vida da igreja, que muitos perderam a vida por causa do Evangelho. Se eles não tivessem esse coração perseverante, a igreja não teria resistido, não teria permanecido até os dias de hoje. Mas aqueles homens e mulheres de Deus, uma vez que eles aceitaram a Jesus, eles nunca mais o abandonaram e permaneceram firmes, perseverando, olha aí, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ver, perseveravam na doutrina. O que é perseverar na doutrina? Doutrina é ensinamento, doutrina é conhecimento das verdades de Deus. Então eles permaneciam firmes naquilo que eles foram ensinados. Eles não arredavam o pé para a direita nem para a esquerda, porque sempre houve, sempre haverá falsos ensinadores e ensinos de demônios e de pessoas carnais. Isso sempre aconteceu naquela época e hoje também. E é por isso que é importante a igreja ter uma firmeza, uma perseverança na palavra, nas escrituras, no que está na Bíblia. Porque senão nós vamos ser levados em roda por vários ventos de doutrinas. E quantas pessoas nos dias de hoje, por falta de perseverar na palavra de Deus, vivem batendo cabeça de um lado para o outro, acreditando, dando ouvidos a todos os tipos de vozes que falam em nome de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos tomar cuidado, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Não é surpresa que os seus ministros, os ministros do diabo, também se transfigurem em ministros da justiça. Como eu vou saber, pastor, que o ensinamento é certo? Como eu vou saber que um pregador está falando através do Espírito Santo? Nós vamos saber quando nós olhamos o ensinamento e olhamos o pregador e examinamos o que ele fala e o que ele vive, se está de acordo com a palavra de Deus escrita. A Bíblia Sagrada é a norma de fé, é a régua, é o prumo, é a balança, é através da Bíblia que nós vamos colocar todo tipo de mensagem e de pregador à prova, para ver se aquela palavra realmente vem do Senhor, para não sermos enganados pelos falsos mestres e pelos falsos profetas. Diga glória a Deus se você está entendendo. Permanece na palavra, persevera na doutrina, no ensino da palavra.
Segundo lugar, aquela igreja perseverava na comunhão. Que coisa linda, veja só, perseveravam na comunhão. O que é comunhão, meus irmãos? A comunhão é a unidade, é a união de corações, que começa primeiramente no nível espiritual e depois se manifesta no nível físico. O que é isso? Uma igreja que vive em comunhão é uma igreja que ora junto, é uma igreja que vence junto, que adora junto e que está junto nas provas, nas lutas e nas tribulações. E essa unidade espiritual vai se manifestar nessa unidade física que nós vivenciamos nos nossos cultos, nos eventos e nos momentos de confraternização. Deixa eu te dizer uma coisa: momentos de confraternização não geram comunhão. Nós geralmente vamos dizer, uma confraternização é comunhão, mas só é comunhão aos olhos espirituais se essa comunhão existe espiritualmente. Porque nós podemos reunir um tanto de pessoas e fazer um banquete para elas e dizer isso é comunhão, mas se nós não estivermos unidos em oração, no mesmo propósito, na mesma visão, na mesma direção, não é comunhão, é uma reunião. Mas quando essa reunião física, ela é fruto de uma caminhada espiritual juntos, aí sim é o completar da comunhão que Deus espera da sua igreja. Amém? Então era uma igreja que perseverava em comunhão espiritual, em comunhão social, comunhão espiritual, orações, e comunhão social no partir do pão. Que maravilha! Veja só, era uma igreja que perseverava nas orações. Igreja, nós precisamos ser um povo de mais oração. Essa campanha que estamos nela, de 12 dias de oração, é apenas um início, um dos pequenos inícios de um novo tempo para a minha vida e para a sua vida e para a vida dessa igreja. Espere nesse ano um tempo ainda maior de oração. Espere nesse ano cultos inteiros de oração. Temos os círculos de oração que vão continuando nas segundas-feiras. Inclusive você, convidado a participar. 7h30 às 8h30 da noite, toda segunda-feira. Para homens, para mulheres, para jovens e crianças e para todas as pessoas que são aqui dessa igreja e que também não são, vocês são convidados para virem orar todas as segundas-feiras. Mas eu estou dizendo que Deus está nos chamando para um tempo maior de oração nos cultos, porque a Bíblia diz que a casa de Deus será chamada casa de oração. E a gente só aprende a orar orando. Não tem como você aprender a orar olhando. Você vai aprender a orar orando. Se eu olho a irmã orando, se eu admiro outro que ora, mas eu não tomo posição de orar, eu nunca vou sair do nível de vida de oração que eu estou nele. Mas quando eu me proponho, eu também vou orar mais, e Deus vai me ajudar, e eu vou me esforçar, e eu vou conseguir, o Espírito Santo me conduz. Então aquela igreja era vencedora, porque era uma igreja que perseverava nas orações. A oração precisa ser contínua, constante e perseverante, porque há muitas lutas que vêm contra as nossas orações. O diabo se levanta, a carne se levanta, o mundo se levanta, as distrações se levantam. Meu irmão, minha irmã, faz um propósito aqui de sair todo mundo e passear e se divertir, ótimo, nada contra, mas faz um propósito desse para você ver como vai ser leve, tranquilo e maravilhoso, vai ser tudo fácil, vai fluir tranquilamente. Mas faz um propósito, vamos orar, vai vir tudo enquanto é problema para que você não ore, porque você estará entrando nas dimensões das coisas grandes de Deus e o diabo não quer isso. Mas se a igreja tiver à disposição, o Espírito de Deus dá força. Se a igreja quiser, o Espírito de Deus dá a palavra. Se a igreja tem a chama no coração, o Espírito de Deus vai te fazer queimar ainda mais em oração. Amém? Só você que quer orar mais, já pega essa unção agora e diga: eu quero orar mais, Senhor. Me ajuda a orar mais, Espírito Santo. Me dá mais palavras, me dá mais força, me ajuda a focar na minha vida de oração. Aleluia, glórias a Deus. Então nós vimos aí a perseverança da igreja, na doutrina, no ensino, na comunhão e também nas orações. Mas havia uma outra marca na vida daquela igreja que é exemplo para a nossa vida. Veja só o versículo 43. Em cada alma havia temor.
Irmãos, o que é temor? É respeito a Deus. Temor é quando nós sabemos reverenciar o que é sagrado e fazer a diferença entre o que é santo e o que não é santo, entre o que é sagrado e entre o que é secular, o que é mundano, que não quer dizer pecaminoso. Está entendendo? Há muitas coisas que são mundanas, mas não são pecaminosas. Comer, beber, vestir, brincar, conversar, usar o celular, são coisas mundanas, são coisas do mundo, são coisas da vida que não são pecaminosas. Mas há coisas que são espirituais. E nós temos que saber fazer a diferença entre uma coisa e outra coisa. E não misturar isso, porque na presença de Deus nós precisamos ter um sentimento e um comportamento de reverência, de respeito à palavra de Deus, à pessoa de Deus e à presença de Deus. E isso não só na igreja, não só no ambiente de cultos, mas em todos os momentos da nossa vida. Deixa eu fazer aqui umas perguntas para vocês. Quem realmente acredita que Jesus se faz presente aqui neste lugar, levante a sua mão. Quem realmente acredita que Jesus está com você 24 horas no seu dia a dia, levante a sua mão. Amém. Se Jesus está aqui, e Ele está, e se Jesus está com a gente 24 horas, e Ele realmente está, isso quer dizer que a minha atitude, a nossa atitude de reverência tem que ser aqui, tem que ser em casa, tem que ser na rua, em qualquer momento das nossas vidas. Não podemos nos esquecer, eu estou diante de Deus e Deus está comigo. Então eu preciso honrar o nome dEle, respeitá-lo e guardar a palavra que Ele me deu. Amém? Isso é reverência. Nós precisamos ter esse temor de Deus, porque é o temor, meus irmãos, que nos impede de pecar. É o temor, meus irmãos, que nos dá forças para dizer não para a nossa carnalidade. Quando vem a tentação, quando vem o pecado, quando vem as coisas das trevas, se você não tem temor de Deus, deixa eu te falar, não tem pastor que te segura, não tem igreja que te segura, não tem doutrina que te segura, não tem carteirinha de membro que te segura. Sempre há uma forma de se esconder para pecar. Agora, se você tem temor de Deus, meu irmão, você não precisa de um pastor em cima de você 24 horas, pesquisando suas redes sociais, te acompanhando, te seguindo e te perseguindo. Você não precisa disso. Você não precisa de ninguém sondando a sua vida no seu dia a dia, onde você foi, onde você deixou de ir, com quem você está conversando, não. Você tem respeito a Deus no seu coração, e esse respeito te sustenta onde quer que você estiver, com olhos em cima de você ou não, você respeita a Deus. Amém? Aquela igreja tinha temor, aleluia. Aquela igreja tinha uma outra qualidade também, muito importante: perseverando unânimes todos os dias no templo. Versículo 46. Era uma igreja que ia ao templo, era uma igreja que se reunia nas casas, mas que também ia ao templo. É importante nós nos reunirmos no templo, nós nos reunirmos fisicamente, em unidade com os nossos irmãos. É importante vir aos cultos. Nós não podemos nos ausentar dos cultos, nós não podemos ficar fora dos cultos. Precisamos nos esforçar, porque este momento aqui, meus irmãos, é um momento especial, diferente daquele que a gente tem com Deus na nossa casa, diferente do que aquele momento que a gente tem com Deus em família. Este é um momento diferente, onde bênçãos diferentes vêm, e onde a gente cresce de uma forma extraordinária, nesse relacionamento de todos os cultos com os nossos irmãos. Então não deixa de vir aos cultos, se esforça, faz a sua parte. Muitos não têm oportunidade de vir e estão querendo vir, muitos que estão doentes agora, muitos que estão trabalhando agora, talvez até mesmo você está aqui agradecendo a Deus porque em algum outro momento você não pôde estar aqui. Então vamos valorizar o momento de estar nos cultos. Aquela igreja estava todos os dias nos templos, no templo, adorando a Deus, todo dia. E nós vamos fazer mais para estar no templo, na casa de Deus. Amém? Aleluia. Era uma igreja, oh que coisa linda, versículo 46, que tinha muita alegria, comiam juntos, olha aí, com alegria. Era uma igreja alegre, sofrida, perseguida,
abatida muitas vezes pelos problemas, mas era uma igreja que tinha alegria do Espírito Santo. Igreja, nós também somos esse povo. Nós temos o Espírito de Deus no nosso coração. Nós precisamos viver essa alegria. É uma das características do fruto do Espírito Santo na nossa vida. É a alegria de Deus. É a alegria do céu. É a alegria espiritual. É alegria porque você tem seu nome escrito no livro da vida. Porque você sabe que Deus está contigo todos os dias. Que você não está sozinho. É a alegria de que você está seguro na graça e na misericórdia de Deus, e por isso não há mais condenação. É a alegria que o diabo não tem mais poder sobre a tua vida. É a alegria do Espírito Santo que supera a alegria carnal. Nós somos seres físicos, mas também somos seres espirituais. E às vezes fisicamente, sim, podemos estar tristes, podemos estar abatidos e até chorando, mas espiritualmente precisamos ser felizes, precisamos ser alegres com a alegria do Espírito Santo de Deus. O crente que descobre esse mistério, ele pode estar até chorando, pode estar até com a alma abatida, mas o seu espírito está fortalecido pela alegria do Senhor. Deixa eu declarar sobre a sua vida que haja mais alegria no nosso caminhar, que haja mais alegria de servir a Deus, mais alegria do nome escrito no livro da vida, mais alegria de ser salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia! Era uma igreja que tinha na sua vida a simplicidade ou a singeleza de coração. Que é isso? Pureza. Era uma igreja que não tinha malícia, que não tinha maldade. Quando eles se reuniam, olha aí no versículo 46, eles comiam com alegria e com um coração simples, singelo, um coração puro, onde aquela unidade, aquela união não era apenas de palavras, mas era uma união de verdade, aonde não havia interesse de um destruir o outro. Não havia sentimentos malignos e pensamentos ruins de um para com o outro. Era uma verdade real que se manifestava naquelas reuniões. E nós precisamos ser assim também. Chega, o mundo já é malicioso demais da conta, o mundo já é maldoso demais da conta. A igreja precisa ser diferente nessa parte. Então que haja singeleza, simplicidade e pureza nos nossos corações de um para com os outros, porque nós somos irmãos em Cristo, nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. O sangue de Jesus corre nas nossas veias espirituais, nosso nome está escrito no mesmo livro da vida. Então olhe para o seu irmão e olhe para a sua irmã e agradeça a Deus pela vida dele e pela vida dela. Sei que ele tem defeito e você e eu também temos, mas isso não impede de termos um coração limpo, singelo, simples e puro para com os nossos irmãos. Amém? Aleluia! Era uma igreja que também louvava. Veja aí. Louvando a Deus, louvando a Deus. O louvando é um ato contínuo. Quer dizer que não era um louvor aqui e outro no final do ano. Era um louvor constante. Era uma igreja que louvava. Nós precisamos louvar mais. Esse tempo de culto é muito pouco, apenas 15 ou 20 minutos, onde dedicamos a louvar. Mas nós não precisamos parar aqui. Nós devemos, na verdade, continuar em nossa casa, continuar em nossa rua, onde quer que estivermos. Louve mais a Deus. Você vai ver como a sua vida vai ser melhor, como a sua mente vai ficar mais tranquila e como demônios vão passar a milhões de quilômetros de distância de você. Porque quando você louva a Deus, o céu vem para louvar junto. Aleluia. Apocalipse capítulo 5 nos dá uma pequena demonstração do que acontece quando a gente louva. Todas as criaturas da terra louvam, mas nos céus, aleluia, os 24 anciãos se dobram e lançam as coroas no trono, dizendo: digno é o Cordeiro de receber a honra, de receber a glória e de receber o louvor. Talvez você pense que isso é só
Apocalipse, que isso é só uma visão, mas não, é uma realidade diária. Toda vez que eu louvo de coração e você louva de coração, os céus se unem nessa adoração e não tem lugar para Satanás. A glória de Deus vem e enche a casa e enche você. Aleluia. Levante a mão e dê glória para Jesus. Glória a Ele mais. Glória a Ele mais. Coloca o som alto na sua casa e canta se você pode. Se não, coloque baixo, mas cante, louve. Se não tem som, cante com a alma, cante do jeito que você sabe cantar. Deus quer ouvir você, Deus quer ouvir tua voz, Deus quer ouvir seu coração. Aleluia, louve ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber a honra e a glória e o louvor. Aleluia, que coisa linda. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. E o resultado disso, o resultado dessa vida de perseverança, de temor, que coisa linda, de orações, de frequência no templo, de simplicidade, singeleza, de alegria. O resultado dessa vivência se refletia no versículo 47. Todos os dias acrescentava ao Senhor aqueles que se haviam de se salvar. Vidas eram salvas, vidas vinham aos pés de Jesus. Corações duros eram quebrantados, porque viam a vida que aquela igreja vivia. E quando entravam naquele ambiente, encontravam um clima diferente do clima do mundo. É isso que nós precisamos viver, para que o mundo veja em nós a diferença de um estilo de vida celestial na face dessa terra. Eu te pergunto, se o mundo olhar para mim e para você, porque aqui, gente, é a somatória de quem nós somos no nosso dia a dia. O culto é a soma de quem eu fui hoje, de quem você foi, e assim é a somatória, é o resultado da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas eu te pergunto, se o mundo olhar para mim, se o mundo olhar para você, o mundo vai sentir sede de Deus? O mundo vai sentir vergonha dos seus pecados, do pecado deles? O mundo vai sentir vontade de mudar de vida? Vai se sentir atraído para o Evangelho? É uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. Um estilo de vida desse tipo irá inevitavelmente atrair almas para os pés de Jesus, porque haverá tanto de Cristo em nós que o mundo vai se prostrar e vai dizer como o carcereiro disse: Senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Aleluia. E aí você tem a resposta. Quem tem a resposta? A resposta é essa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Eu declaro sobre a sua vida pessoas correndo atrás de você. Eu declaro sobre a sua vida pessoas te chamando no canto, no trabalho. Declaro sobre a tua vida vizinhos te chamando e perguntando: como que eu faço para servir a Jesus também? Como que eu faço para ter esse Jesus na minha vida? Como que eu faço para sentir essa alegria que eu sinto perto de você? Como que eu faço para ter isso também? E aí você vai responder: crê no Senhor Jesus Cristo e também você será salvo, tu e a tua casa. Levante a voz e te aplaude em nome do Senhor. E para encerrar, muitas maravilhas, versículo 43, e sinais se faziam pelos apóstolos. Nesse ambiente de oração, de comunhão, nesse ambiente de temor, de respeito à palavra de Deus, havia um fluir de milagres, de sinais, de maravilhas. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. São apenas 28 capítulos. Você vai se encantar com a história da vida dessa igreja, que é um exemplo para nós também sermos como eles foram. Na verdade, não eram bons, não eram perfeitos, não eram maravilhosos, eram seres humanos que decidiram se submeter ao controle do Espírito Santo. Isso quer dizer que funciona para mim e para você também, tá bom?